Não? Ok? Quem teve alguma dificuldade ainda para entrar no Teams? Tem algum colega de vocês que não conseguiu acessar? Até agora, não, acho que tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então tá ok. A gente vai projetar aqui a tela. Teve alguém que entrou em contato comigo solicitando questão de exercício da plataforma Moodle. No finalzinho, vocês me lembram que eu vou explicar para vocês como vai funcionar as atividades assíncronas, tá? Que por enquanto a gente não deu nenhuma orientação, porque ainda não tiramos dúvida, não tivemos plantão, enfim, né? Mas aí agora já sim compete ser esclarecida essa semana. Então vamos lá, vou projetar aqui a nossa área de trabalho. Professora, Sim, eu pode não sei falar. se é aí ou se é de algum aluno, mas tá rolando um Chiano, barulho, um chiado muito estranho. É aí? eu acho que a minha Cara de caminhão. câmera, ela tá pegando um pouquinho a minha ventoinha aqui do computador. Mas conforme eu vou falando, parece que vai diminuindo. Confere isso? É Não mais ou é? menos. Tá, vai diminuir. Daqui a pouco eu acho que você não vai conseguir ouvir mais não. É porque quando tá sem utilizar o meu microfone, parece que isso fica um pouco mais acentuado. É que eu mudei de câmera e eu uso o microfone da câmera, né? E ela é uma câmera que pega mais, ela consegue abarcar mais, né, o ambiente e acaba pegando um pouco o ruído, certo? Esse tipo de câmera normalmente tem programação de ruído. Você pode abrir as configurações dela e tirar o ruído. Ela só capta. Isso, eu fiz isso já com ela, mas mesmo assim tá, tá um pouco. Ontem a gente fez isso. Sabe o que você pode fazer? Você pode trazer ela um pouco mais perto, você pode diminuir a captação de áudio dela, a área que ela capta do áudio. Eu vou tentar. É porque eu coloquei ela num ambiente aqui que ficava mais fácil. Eu posso tentar mudar ela de posição, ficar um pouco mais distante da CPU. Só aí eu posso verificar. Vou tentar fazer isso. Porque ontem também nas aulas tiveram essa reclamação. Apesar que hoje, no primeiro horário, o pessoal não reclamou, não. Mas eu dei 2 aulas hoje, 2 horas de aula, não tiveram reclamação. Professora, Sim. aparentemente a senhora mutou o Felipe. E ele falou que assim, quando muta, né, ele fica. A senhora muta ele. Não, ele não tá multado, não. Felipe Gonçalves? Tá não. É, Tá não? não. Não. Tá não. Talvez ele esteja com algum problema no microfone dele. Inclusive, ele tá com o microfone aberto agora. Ele não tá. E ele pode. Inclusive... Conseguiu falar, Felipe? Bom dia, Tá me Felipe. ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, Sim. sim, sim. Tá Tá ok. bom. Tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Consegue ver a nossa tela aqui? Não, tá de Sim? boa. De boa, né? Então tá bom. Nós vamos continuar, né, nossas atividades. Anteriormente, nós comentamos um pouquinho com relação, né, à questão das reações químicas, das transformações químicas, que estavam lá na página 22, e agora a gente já vem aqui um pouquinho para a página 36, né, que a gente acabou trabalhando lá no livro, não só aqui na nossa lousa, né, e aí a gente vai lá para a página 36 do livro de vocês. Que é o capítulo 2. Então, a gente está entrando aqui agora já no capítulo 2, que refere-se à questão da obtenção, né? Deixa eu mudar de cor aqui, senão não vai dar certo. A obtenção de álcool combustível e as propriedades materiais, né? Vou falar um pouquinho dessa substância, né? Álcool, que está sendo muito comum hoje no nosso dia a dia, né? Vocês estão aí experientes com essa substância, não estamos? O álcool, né? Olha, professora, existe só o álcool combustível ou existe, né, uma diversidade de álcoois? O que os senhores pensam, pessoal? Acho que existe uma diversidade de álcool, né? Eu acho Na verdade, que existe várias composições alcoólicas. isso. Sim, Então, por exemplo, o álcool nós temos, diferente né? da gasolina, do combustível, né? Que a gente bebe. E, por exemplo, tem o que a gente bebe. Na verdade, né, o tanto utilizado como combustível, né, quanto também
a maioria dos ingeridos das bebidas alcoólicas é o mesmo, né? Pode ser a origem, o processo, né, de obtenção de matéria-prima diferente, né? Mas nós temos uma diversidade, sim, dessa substância. Essa substância, na verdade, ela é essa aqui, né? Carbono ligado a carbono, hidrogênio, né? Hidrogênio, uma ligação, né? Hidrogênio, oxigênio, também é uma ligação covalente, e hidrogênio. Então, esse é o composto, né, mais comum dos álcoois, e é o álcool combustível também. E é também o álcool que nós estamos utilizando aí para fazer a higienização, né? Daí desse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, que é o álcool etílico, né, comercialmente conhecido. Sim. Eu estava tendo problema em entrar na reunião, porque eu estava sem áudio, não estava vendo nada. Daí, a senhora tem como repetir sobre as páginas, que eu ainda estou em dúvida, por favor? Tá, a página que nós vamos começar no livro de vocês é a página 36, certo? É o capítulo 2, e nós começamos a falar de obtenção de álcool, combustível e as propriedades dos materiais. E aí eu comecei a explicar, né, o que é o álcool combustível, que tem essa fórmula química aqui, né, que é basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Sim, Clóvis? Ah, tá. Pode falar. O fone já não estava funcionando de novo, mas deu um problema aqui. Uma pergunta, só uma curiosidade mesmo. No caso, todo produto que tem carbono e hidrogênio é tóxico para a gente? Não, pelo contrário. A gente tem uma diversidade de substâncias que tem carbono e hidrogênio, né? A maioria, né, no nosso corpo é composto, né, de carbono e hidrogênio, tá? No caso, né, são os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos têm na sua estrutura basicamente o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essas ligações, né, que acontecem aqui entre o carbono e o hidrogênio, entre o carbono e o carbono, entre o carbono e o oxigênio, aí mais para frente um pouquinho. Mais para frente, mas não é tão longe, não. Daqui um mês, mais ou menos, estaremos lá. Então, esse é o composto que nós estamos aí lidando no nosso dia a dia, e é o álcool. E esse composto é chamado de etanol, certo? Esse é o nome dele, né? O nome dentro da IUPAC que nós falamos, ou seja, o nome oficial dele, né? Não é o nome usual, mas sim a nomenclatura oficial. É o etanol, né? Que é o álcool etílico, que é o que nós utilizamos como combustível e é o também utilizado aí para fazer os processos de desinfecção. Se eu represento, né? Se é a forma estrutural, se eu represento a forma molecular dele, eu colocaria que eu tenho aqui, né? C2. O que significa esse 2? Significa que eu tenho 2 átomos do elemento químico carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, H6. 6 átomos do elemento químico hidrogênio e o oxigênio. Ah, pessoal, desculpa aí, eu esqueci. Eu iniciei a gravação? Já não Iniciou. Sim, nossa, tá ruim, a professora tá... Falou que você ia iniciar, professor. Você está gravando, tá ótimo. Não me lembrava mais. Que situação. Ai, tô precisando aposentar. Bom, mas vamos lá. Então, esse é a forma do composto. Tá ok, pessoal? Deixa eu só pegar aqui um pouquinho nosso livro e vou trazer ele aqui. Esse é o livro de vocês. Confere comigo? Vocês já receberam o livro? Como é que está a questão do livro aí para vocês? Mas vocês têm ele lá, na plataforma. Eu baixei na plataforma, professor. Eu baixei ele no meu celular para ficar guardadinho, que se eu precisar estudar alguma coisa offline, tipo, a internet acabou. Então tá bom, porque nós vamos ter conseguido fazer isso com todas as matérias, mas meio que nem todo tem para baixar. Tem uns que só consigo abrir por internet, então complica. Certo. Bom, então ele está lá disponível para vocês, né? Não tem ele impresso, mas enfim, vamos deixar. Deixa eu só ver se alguém aí gosta de carro. Vocês conhecem esse carro aqui? Isso é no Brasil, eu acho.
É uma Brasília? Quem mais tem outra opinião? Eu acho que parece uma Brasília. Parece um carro inglês, mas acho que é muito antigo. Acho É que uma talvez Brasília não. mesmo. É Brasília? Eu não Podia sei. jurar que era um Fiat. Eu acho que é um carro, professor. É um carro, né? Nossa, Mas é um vamos discutir isso, não, mas para mim é um carro. É, É É um uma carro. carroça. É uma carroça. Não, é um carro, gente. é uma moto, certeza. É um carro e é um carro Caminhão. daqueles mais Acho que é uma lancha. sofisticados no mundo, né? Professora, uma Se eu não coisa estou só. enganada, esse carro é da Fiat, é um Fiat, não é o Fiat 500 que tem hoje, mas é um Fiat, como é que é? Chamava Fiat 250, acho É o que é Fiat algo 1. assim. É um gol quadrado. Não é quadrado, não. E aí, pode falar, alguém falou alguma coisa? Sou eu, professora. Uma coisa só que a senhora falou sobre os livros, né? Eu perguntei para o KPD e ela falou que o setor que organiza, né, a distribuição dos livros ainda não mandou o cronograma para eles. Então, a gente tem os livros que vocês disponibilizam de forma online para a gente e os livros físicos vão demorar só mais um pouco. Professora, sinceramente, eu acho que era melhor, sabe, fazer o quê? Cada semestre liberar, tipo, o livro online para o aluno baixar. Porque esse negócio de livro presencial, eu acho que, por exemplo, pode estar rasgado, pode estar... Eu acho que é mais fácil para as pessoas acessar online. Isso é assim, depende, né? Mas é assim, o que a gente conseguiu aqui na plataforma foi fácil, a gente conseguiu disponibilizar para vocês, né? Agora, realmente a instituição fornece o livro impresso, né? E aí ainda, eu acredito que vai mudar muita coisa, sabe? Eu também acho, professor, sabe por quê? Porque livro você tem que ficar carregando nas costas, tá? Agora, isso aí gasta matéria, já agora no PDF, não, você não gasta material para fazer, não gasta com fazer, você não tem peso para você ficar levando, você, esqueci meu livro, e agora como é que eu faço minhas atividades? Eu acho que vai acabar um momento, né, provavelmente, que nós vamos, assim, eu penso, né, isso é um pensamento meu, ninguém falou para mim, não. Não é um fato verídico, né, é só um pensamento. Mas que essa questão das aulas, isso volto a dizer, é um pensamento meu, né, questão de aulas presenciais, elas vão ser um pouco mais diferenciadas, vão ser mais assim a parte experimental, mas a aula teórica eu acho que vai caminhar nesse sentido aqui, sabe? É um futuro muito próximo, penso eu, tá? E aí, logicamente, essa questão, né, do livro vai mudar nessa proposta dele impresso. Eu, particularmente, gosto muito do livro impresso ainda, sabe? Eu sou do tempo antigo. Mas tem que caminhar para isso, né? Então, nós estamos utilizando aqui dessa forma que é possível, tá? Parando para pensar, desculpa, mas parando para pensar é mais eficiente, sim. Até porque evita de ficar gastando papel à toa. Tipo, imagina uma sala com todo mundo lá, um notebookzinho, só abrindo o livro lá digital. Acho que é mais prático. Também acho. Eu acredito, inclusive, que as instituições públicas, mesmo presencial, vão adotar isso. O governo, em vez de fornecer o livro, vai fornecer o computador portátil, para que o aluno... Até porque o povo vai tomar muito mais cuidado com o notebook do que com o livro. Vão gostar muito mais, né? Outra geração, né? Não é a minha geração. Minha geração não vai rabiscar. Como é que vai? Se rabiscar, se fudeu. Vamos lá, então, pessoal. Então, esse aqui é um Fiat. Eu acredito. Depois vocês pesquisam aí, perguntam para o pai de vocês, para os avós, mas eu acredito que sim. É o Fiat 147, professor. Primeiro carro. Isso, você agora falou certo. É um Fiat 147. É isso mesmo, eu não lembrava a numeração dele. Eu sabia Caraca, alguém invocou um mecânico aqui na sala, professor. É um Fiat 147. Muito bem. Bom, Natasha, não é isso? Isso. Você consegue ler esse pedacinho aqui para nós? Ó, que eu vou destacar aqui. Consigo sim. Então, por favor, eu vou ter... Você quer que eu amplie mais? Sim, porque tá um pouquinho pequeno para mim. Opa, agora eu vou puxar aqui assim. Isso, certo? Em 1939 foi lançado o primeiro automóvel desenvolvido exclusivamente a combustível, como da figura A, resultado no Programa Nacional do Álcool, Pró-Álcool, iniciado em 1975, que visava substituir a gasolina pelo etanol obtido da cana-de-açúcar.
em 2003 viria a ser fabricado o primeiro automóvel com a tecnologia Flex, como da figura D, que permite o uso tanto de etanol como de gasolina. Certo. Dijone, né? Dijone? Johnny. Ah, Johnny. Isso. Desculpa que tá. Tem como você só deixar o seu microfone fechado e a hora que você for falar, por favor, aí você abre, porque senão dá interferência. Aberto, professor. Aí dá interferência aqui, aí eu quase não ouvi a Natasha, mas tudo bem. Então, ela falou aqui, né, do álcool como combustível, né, que foi aí em 1979, foi lançado o primeiro automóvel, né, movido exclusivamente a álcool, combustível, foi um programa, né, nacional chamado ProAlco. Alguém se lembra disso aí? Já ouviram esse comentário? Já estudaram em história, em geografia? Eu acho que eu não estava vivo na época, mas foi. Não, você não estava. Ou eu vou te contar uma história, eu já estava há muito tempo. Já era quase professora. Olha para você ver que coisa, né? Triste. Mas vamos lá, porque eu já estou até esquecendo se eu acionei a gravação ou não acionei, enfim. Mas faz parte do processo, da evolução. Depois, né, a partir disso aí, nós tivemos de novo, né, em 2003, né, a fabricação do primeiro automóvel com a tecnologia Flex. Então, 2003. Em 2003, vocês já estavam por aqui? Reinando nesse planeta? Não, professora. Ainda não? Eu só apareci 2 anos depois, ainda no final do ano. Nossa. 3 anos Eu apareci 3 anos depois. Pois é. Gente, eu não sei contar mais. 2003, eu já era professora do instituto. Não era instituto na época, né? Mas eu já era professora. E já tinha toda a formação que eu tenho hoje, né? Então, vocês veem que eu sou bem antiga, né? 2003, estava nessa vida há muito tempo. Então, aí nós tivemos aí, né, o lançamento da tecnologia Flex. O que é a tecnologia Flex? O nosso amigo aí que falou do Fiat 147, 43, já não lembro o número, que eu esqueci também. Essa é a utilização de 2 combustíveis numa bomba, podendo ser álcool e gasolina. Isso, né? E aí foi onde pegou realmente, né? Foi a partir dessa virada aí, porque o de 1979 não funcionou. E a gente vai comentar um pouquinho quais foram os problemas que tiveram. Um dos problemas é que de manhã, em dias frios, você ia ligar o carro e simplesmente nada acontecia, né? E aí, a partir então, de 2003, a gente começa a usar então essa tecnologia. Uma hora eu coloco o álcool, outra hora eu coloco, né, a gasolina, depende do preço, né? E depende da diferença deles, para a gente fazer aquela continha lá, para ver se compensa usar, né, o etanol ou usar a gasolina como combustível, tá? Então, esse álcool, né, o etanol, que nós utilizamos como combustível, ele vem lá da cana-de-açúcar. Né, no processo todo de reações químicas para chegar, né, transformar a questão da cauda da cana nesse combustível. Mas nós temos só esse etanol, né, como vocês falam, não, nós temos uma diversidade de álcools. E aí eu vou pedir a nossa querida Natasha para ler para nós aqui, a obtenção de álcool combustível da cana-de-açúcar. Consegue visualizar aí? Sim, senhora. De ponto de vista das propriedades físicas e químicas, muitos materiais podem ser classificados como álcool. O metanol, utilizado como combustível de aeromodelos, e o colesterol, presente em alimentos de origem animal, é importante para a manutenção de nossa vida, são exemplos de álcoois. Não sei como produzir. Álcoois, está certinho. No entanto, o mais conhecido e lembrado no dia a dia é o etanol, também chamado álcool etílico. Daí a razão de coloquialmente ser chamado somente de álcool, da mesma forma que comumente o cloreto de sódio é chamado apenas de sal, embora o sal utilizado para o preparo de alimentos não seja constituído apenas por cloreto de sódio e a sacarose de açúcar. Certo? Então, assim, na verdade, né, nós utilizamos esses termos
Opa, eliminei aqui. Mas nós temos outros, né? O nome, quando a gente fala álcool, né? A gente só pensa no etanol, no álcool etílico. Mas a gente tem aí, como ele falou, uma diversidade de álcoois, né? E aí, o que ele falou, por exemplo, metanol, é esse outro aqui, ó, que eu tenho hidrogênio ligado, hidrogênio e OH, tá? Então, na verdade, o que caracteriza um álcool, já vou mostrando para vocês, né? Vocês vão ver mais para frente, não precisa, só de atitude de curiosidade, esse é o metanol. É SOH ligado a um carbono. Esse carbono tem algumas características, uma delas é a questão da saturação. Tá. Então, esse aqui, se eu fosse falar qual que era a fórmula, né, molecular dele, eu colocar carbono, porque só tem 1, 2, 3, 4. Então, seria assim, ó, CH4O. Esse é o metanol, né, e esse é o etanol, tá? Então, esse aqui seria o metanol, tá? E esse é o etanol. Esse é o mais comum, é o utilizado no nosso dia a dia, e esse também é um outro tipo de álcool, tá? E eu não tenho só o etanol, só o metanol, eu tenho o propanol, tenho o butanol, o pentanol, e aí uma série de óleos, né? De óis, vamos dizer assim, que vão sendo aplicados aí no nosso cotidiano, tá? Então, ele vem... Opa, só um minutinho, eu estou com mais de um arquivo aberto, deixa eu ver. Principalmente da cana-de-açúcar, como nossa amiga Natasha colocou, tá? Aí ele trouxe algumas informações aqui, até 2014, não é tão recente, né? Da questão da produção do álcool, né? Do aumento dos períodos, aí depois vocês podem dar uma olhada nesse gráfico. A gente vai passando aqui um pouco. Aí, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui. Isso aqui, sim, é importante. Deixa eu aumentar isso aqui. Tá com um pouco de sono, Natasha? Sempre, professora. Nossa. Sempre. De manhã, principalmente a minha rotina antes, que eu não estava estudando de manhã, né? Eu acordava a hora que eu queria, e agora a gente tá criando uma rotina, o tipo de rotina que a gente tem que acordar todo dia cedinho. Então, é normal eu ter sono. Eu comecei até a beber café, professor, por causa da rotina, você acredita? Né? Não, mas vai passar, vai melhorar. E aí depois você vai achar bom acordar pela manhã, dormir mais cedo, né? Faz bem para o organismo. Aqui eu ponho as crianças dormir 9 horas, porque 5h30 tem que estar todo mundo de pé. Aqui é militar. Mas não é fácil. Bom, eu vou te novamente explorar, então, né, para você agitar um pouco mais, esse parágrafo que eu destaquei aqui no livro, que ele vale a pena a gente discutir. Vamos lá? Ok. O etanol não é encontrado de forma pura na natureza, sendo necessário produzi-lo a partir de outros materiais. Como visto no capítulo anterior, ele pode ser obtido, por exemplo, de um processo químico que ocorre na presença de certos micro-organismos, as leveduras, chamado fermentação. A principal matéria-prima para a produção de etanol no Brasil é a cana-de-açúcar. Além de o clima de certas regiões do país ser propício para seu cultivo, os resíduos da cana podem ser utilizados para gerar a energia consumida no processo de obtenção do açúcar e do etanol, o que colabora para a diminuição dos custos da produção. Então, nós aqui, né, o Brasil é um grande produtor de etanol, não só do etanol, do açúcar, e, logicamente, é um processo que físico ou um processo químico? Não, é um processo químico, né? É uma reação química. Então, eu vou transformar uma determinado, né, reagente, determinada substância em um produto. Como nós já tínhamos comentado isso com vocês, né? Eu posso fazer, então, essa transformação, essa reação química, e nesse processo eu vou ali produzir tanto o açúcar, né, numa das etapas, e tem a produção do etanol em outra etapa, tá? E, logicamente, é só da matéria-prima cana-de-açúcar que eu posso produzir o etanol? O que os senhores acham? Não sei, o que eles extraem da cana para fazer o etanol? Dependendo do que for, dá para tirar de outras coisas. De outros... Eu já vi que dá para fazer também do amendoim, né?
Então, nós temos uma série de matéria-prima, né, que nós podemos chegar nesse composto, porque, como eu mostrei para vocês, ele é basicamente o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, nós podemos chegar nele de outras formas, não só, né, do processo de obtenção da cana-de-açúcar. É um processo de reações químicas, tá? No caso, né, o açúcar da cana, ele é transformado em etanol. Mas como assim? Então, vamos lá, vamos ver esse parágrafozinho aqui que a nossa amiga Natasha vai ler para nós. Só a título de curiosidade, porque a gente não vai entrar em detalhes da reação ainda. A gente só está aqui tendo uma ideia, né? Aqui a gente está trabalhando um pouco a questão do senso comum, tá? Para depois a gente sair do senso comum. É para ler só... Isso, aqui, Natália. Isso, aqui até decantação. E aí a gente vai falar já desses dois tópicos aqui. A produção do etanol se inicia pela moagem da cana-de-açúcar para a obtenção da garapa, caldo de cana, que é filtrada para que sejam eliminados os restos vegetais, cascas, folhas, que recebem o nome de bagaço. Em seguida, o caldo é deixado em repouso para que as impurezas sólidas menores se depositem no fundo do tanque e possam ser separadas pelo processo conhecido como decantação. Tá, ok. Obrigada, Natasha. Bom, então aqui já trouxemos algumas palavras, né, que não são tão, assim, novas para nós. Primeiro, ele disse, né, que o processo é basicamente a produção da calda da cana. Todo mundo conhece isso, não conhece? Você chega lá num cara da barraquinha e você pede lá para ele, né, extrair da cana o quê? A calda da cana, né? Ele vai passar no processo de compressão e ali vai sair a calda, não é assim? Que nós chamamos da garapa, calda, né? Caldo de cana. Na indústria também isso acontece. Só que lá, logicamente, ali ele não passa numa peneirinha para ele filtrar e para você tomar ali o caldo de cana. Vocês já viram isso, esse processo, esses caras que fazem na barraquinha? Eu tenho uma parada de fazer caldo de cana perto de casa. Ah, isso é bom, hein? Você que comercializa? Não comercializo não, a gente só faz para tomar mesmo. Ah, achei que você falou assim, não, eu tenho uma barraquinha de caldo de cana. Ah, entendi. Não, você vai lá e vai tomar o caldo de cana. Você só vai lá apreciar. Eu também Mas nem gosto, é mais o povo que gosta. Eu gosto só de fazer rapadura. Rapadura é bom. Ah, rapadura é um processo... E açúcar mascavo também é muito da hora. É maravilhoso, mano. É um processo todo químico, né? Açúcar mascavo não é açúcar. Vamos entrar num consenso. Na verdade, Não, vamos falar sobre isso. Do açúcar mascavo, porque ele é o açúcar original, na verdade. Tem uns açúcar mascavo que parece terra. Você bota 15 quilos de açúcar, não dá nada, né? O mesmo gosto. Exato. Mas aí, né, é a questão, por isso que ele é mais saudável, né? Mas aí a gente pode entrar nesse detalhe posteriormente, falar a questão, né, calórica dele. Mas vamos lá, filtrada, né? Filtração. É um processo químico ou é um processo físico? O que os senhores acham? Não sabe? Físico. Isso, muito bem, é um processo físico, né? Aí ele falou que em seguida, né, o caldo deixa em repouso, e aí nós temos uma deposição no fundo do tanque, que é o chamado decantação. Também é um processo físico ou um processo químico? Eu acho que agora é químico. Deixei lá em repouso, aí eu tenho ali as partículas menores que estão né, elas são mais densas do que a calda e ela vai sendo depositada no fundo do recipiente ali que está armazenada a calda. Por um determinado tempo, tem que deixar um determinado tempo. Ah, você está falando tipo coar. Primeiro ele filtrou, né? E depois ela falou, em seguida, o caldo é deixado em repouso para que as impurezas sólidas menores, né, se depositem no fundo do tanque. Se elas vão depositar no fundo do tanque, significa que elas têm uma densidade maior. Possam ser separadas pelo processo conhecido como decantação. É um processo físico. Então, até aqui ele comentou em dois processos físicos, né? Ele comentou na questão da filtração e da decantação. É que eu confundi decantação com destilação.
Então, assim, todos os dois processos aqui são físicos, certo? Depois vai falar sobre destilação, tá? Bom, em seguida, né, a garapa passa por uma transformação química. Transformação química. O que seria essa transformação química? Fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica que gera o etanol. E agora, essa fermentação alcoólica, ela é um processo químico ou físico? A própria negócio está falando que é químico, né, professor? Isso, o próprio texto está falando que é químico, que é uma reação química, certo? É uma reação onde eu tenho transformação de um reagente em produto. Lembrando daquilo que nós estudamos na semana passada, que nós temos o quê? A conservação das massas, né? Mas os elementos químicos vão ali movimentar e se ligar de forma diferente. E a partir do açúcar presente, né, no caldo da cana, em cada litro de garapa, tá vendo? Em cada litro de garapa, há cerca de 160 gramas de açúcar. Não é tão bom assim, né? Você pegar 1 litro da garapa, você vai conseguir ali obter 160 gramas de açúcar. Tá? E aí, nessa etapa, cadê minha amiga Natasha? Natasha, lê mais pedacinho, que nessa etapa até caldo de cana. Ok. Nessa etapa ocorre a atuação de uma população microbiana constituída principalmente de leveduras, como as de espécie Saccharomyces cerevisiae, não sei se eu pronunciei certo, presentes na garapa. Para acelerar o processo, pode-se adicionar fermento de panificação, também chamado fermento biológico, que contém as leveduras que metabolizam os açúcares presentes no caldo de cana. Tá, então aqui na verdade, né, são micro-organismos, tá? E esses micro-organismos, né, que vão fazer com que ocorra a reação química, né? Eles vão acelerar o processo. Quem já fez pão em casa? Já viram fazer pão? Porra, minha mãe faz um pão da hora. Minha mãe faz um pão O que ela coloca no pão, o pão ali? Fermento. Qual é a função desse fermento? Crescer o pão. Por que ele cresce? Da fermentação. É a pergunta que não é... Porque o pão começa a inflar, professora. Inflar por quê? Por que ele infla? Aí a senhora me pegou. Eu acho que eles produzem... Fermento. Produz gás. Por causa do fermento. Tem fermento. Isso, mas e no processo de fermentação produz o quê? Alguém falou aí. Produz gás. Produz que um faz gás. Inflar o pão. E que vai o quê? Por isso que fica cheio. Você já viu? Você corta uma fatia de pão, não é cheio de buraquinhos? E quanto mais buraquinhos tem ali naquela fatia, significa que o pão está mais fofinho, né? Aí quando o pão desenvolve, fica, a sua mãe fala lá, ficou batumado, não é isso? Eu nunca ouvi isso na vida, professor. Não, então pergunta sua avó. É porque eu estou falando linguagem da sua avó. aí tá difícil. Mas o pão não cresceu. Já comeu o pão que tá... Você pode jogar na cabeça de um lá que você derruba ele, tão duro que tá o pão? Porque o processo, Nossa. Professor, então acho que o supermercado aqui de casa, na rua daqui de casa, vende pão desse jeito aí, porque tem uns pão duro que Deus me livre. Não, mas tem o pão que depois de um certo tempo, porque ele já está envelhecido e ele vai ficar duro porque ele desidrata. E tem o pão que quando você corta ele assim, ó, ele não tem aqueles buraquinhos, ele está compactado quase. Não, mas eu falo pão feito assim... No caso seria o pão hora. Francês, não? Então, aí você tem, não só o pão francês, qualquer tipo de pão você vai usar um fermento. Exatamente, né, que ele chamou aqui de fermento o quê? Biológico, que vai fazer essa reação, né, e vai produzir, então, um gás, como a nossa colega, acho que foi a Júlia que falou, e, consequentemente, esse gás vai sair
né, dessa estrutura, dessa matéria, e vai fazer caminhos. E os caminhos que esse gás vai fazer, vai ficar os orifícios, os buraquinhos. E isso faz com então, que tenha uma expansão da matéria. A massa é a mesma, mas tem uma expansão porque eu tenho o gás ocupando esses espaços ali. Certo? A densidade dele muda. É a questão, né, daquela massa em relação ao volume ocupado, sim. A gente tem aí a questão de densidade tem alguns fatores importantes que a gente vai discutir daqui a pouquinho, viu? Então, é uma reação química, né, e de fermentação, e que, consequentemente, a gente vai chegar em um produto que é água e etanol, tá? E, posteriormente, a água, né, do etanol estão juntos. Tem a água e tem o etanol, certo? E aí nós precisamos separar a água do etanol. Alguém tinha falado anteriormente aí para mim que a gente precisa fazer o quê? Uma destilação. O que seria destilação? Ele meio que evapora e volta para o estado líquido, ele transforma em estado gasoso e volta para o estado líquido. Então, o que é uma destilação? Deixa eu só mostrar um esqueminha que tem aqui no livro de vocês. Deixa eu ver qual que é a página, porque aí eu já não estou lembrando mais, mas eu vou chegar lá. Só diminuir aqui um pouquinho para eu ser mais um pouco rápida. Professora? Sim, pode ir falando. Só uma questão. Assim, pode ir falando, eu só estou sobre procurando aqui o esqueminha aqui. O fermento, a diferença entre o fermento químico para o fermento biológico é porque o biológico ele tem fungos? Eu tenho ali, né, micro-organismos presentes, né? E no caso do químico em si, né, a nomenclatura química é meio assim, porque tudo é químico, né? Mas vamos pensar o químico sintético, melhor dizendo, seria isso, aí sim. Tá? Porque a gente tem o biológico também, é químico também. Entendeu? Porque tem substância química. Tudo é química. Mas aí eu tenho a química sintética e tenho a química natural. Eu estou só relembrando aqui. Às vezes a gente esquece. Não, tá para frente. Estou esquecido aqui, mas já vou chegar lá. Só um minutinho. Vocês não ficam tontos, não. Não ficam olhando muito para a tela, não, senão vocês vão ficar tontos. Cadê você? Processo de destilação. Normalmente isso aqui... Caiu a qualidade, professora. Hã? Chega, caiu a qualidade quando a senhora falou para não olhar para a tela. Não, é porque isso aqui eu faço com vocês lá na aula experimental, mas esse ano a gente não vai fazer. Eu não estou encontrando ele aqui, mas eu tenho certeza que ele está aqui. Vamos ver que se é posterior a modelos atômicos, eu acho que não era. E meu livro ficou lá no meu armário, sabe? Também estou sem livro físico, mas eu gosto do livro físico porque às vezes facilita para eu olhar as coisas para vocês, já falar qual que é a página. Professora, Sim. Sobre essa coisa de destilação, eu estava tendo aula antes de entrar no IF, daí eu estudei sobre separação de misturas homogêneas. E eu estudei sobre a destilação simples e a destilação fracionada, né? Isso. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Eu não estou encontrando aqui agora, eu queria mostrar o esqueminha para vocês. Que coisa. Qual é a página, hein? Não pode ser depois de modelos. Tem que ser algo aqui, ó. Vamos ver aqui. Às vezes a gente passa rápido e não vê. Aqui é a parte de densidade, solubilidade, que a gente vai trabalhar. Isso. Acabo perdendo um pouco. Filtração, acho que está por aqui. Só pode estar, tem que estar aqui. Aqui, achei o esquema. Muito bem. Eu tinha passado por ele. Né? Então, o que é a destilação? Já que no nosso colega aí falou, né? Vamos supor, vamos pensar que é exatamente aquilo lá. Eu vou até fazer um negócio diferente aqui para facilitar a minha explicação.
facilitar a nossa explicação. Isso. Consegue visualizar? Sim, senhora. Ó, aumentando aqui, facilitando. Então, vamos pensar que aqui a gente tenha exatamente aquilo que a gente estava discutindo lá. Água, né? Opa, vou mudar para o vermelhinho aqui. Água, H2O, mais o quê? O etanol. Vocês lembram da fórmula molecular do etanol que eu apresentei para vocês? É o quê? C2? C2H6O1. O1. Isso, C2H6O. O1. Né? Então, um oxigênio, exatamente. Bom, então eu tenho essa mistura aqui, né? Ainda não vou falar se é uma mistura homogênea, se é uma mistura heterogênea, ainda não vamos estar nesse detalhe aqui. Tem duas substâncias. E aqui nós temos um sistema de aquecimento, né? Isso aqui é a nomenclatura desse, é uma saída de gás, e ele tem um nome chamado bico de Bunsen, tá? Porque quem desenvolveu ele chamava Bunsen, né? Então colocou o nome de bico de Bunsen, que é uma mistura de gás. E aqui a gente tem um suporte, né? Uma adaptação aqui, que é a gente fala um tripé, um tetrapé, um suporte. E aqui um suporte, onde a gente coloca aqui um balão, né? Normalmente um balão de fundo é chato, não é um balão de fundo redondo, para que ele possa apoiar aqui. E aqui a gente tem um suporte que tem uma garra para prender esse balão. Por quê? Aqui, normalmente, a gente coloca um termômetro. Ele vai aqui passar e vir encontrar até aqui, ó. A pontinha do termômetro fica pelo menos aqui. Certo? Esse seria um termômetro. E esse sisteminha que está posto aqui é uma conexão que liga, né, a saída do balão com esse aparato aqui, essa vidraria aqui. Alguém sabe dizer como chama essa vidraria aqui? Já ouviram falar? Esse negocinho aqui, ó. Vai até aqui e Esse sobe. do meio eu nunca tinha visto, professora, para falar a verdade. Não é catéter, é... Caraca, tá na ponta da língua, não tô lembrando agora. É um condensador. Isso. Né? É um condensador. E esse condensador, ó, se vocês olharem, ele tem um orifício aqui e aqui, certo? E aqui está escrito assim, ó, entrada da água de resfriamento. Então, a água vai entrar, ela vai contornar essa parte periférica aqui dentro dele, mas periférica. Tá vendo que tem aqui uma outra estrutura interna? Então, a água vai passar por fora, entre essa parede e essa parede e essa. Então, tem tipo um caninho aqui dentro, certo? Que não tem contato, ele está só em contato parede-parede. E por fora, aqui dentro, está passando a água. E essa água circula aqui por trás e ela sai aqui, ó. Saída da água de resfriamento. Então, a entrada da água é aqui e a saída da água é aqui. Daqui a pouco eu vou perguntar por que a água entra por aqui e sai por aqui. Bom, o que acontece? Que eu tenho a água e o etanol. Sobre aquecimento, acho que isso vocês já conhecem, mas a gente vai explicar depois, né? A questão da temperatura de ebulição, ou seja, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Entre água e etanol, quem tem menor temperatura de ebulição? Alguém sabe dizer? Eu diria que é o etanol. Eu tenho quase certeza que é o etanol. Isso, muito bem. Qual é a pergunta, professora? Entre água e etanol, quem tem menor temperatura de ebulição? O que é a temperatura de ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Resumindo, então, quem evapora mais rápido, né, professora? Isso, resumindo, exatamente, quem evapora mais rápido. Tem um processo de transição de estado de agregação líquido para gás, né, para os vapores aqui. E aí, então, o etanol vai sair. O etanol vai sair primeiro, depois a gente vai discutir essa temperatura mais para frente. Ele vai sair, aqui está fechado, lacrado. Para onde ele vai? Vai cair nesse tubinho aqui, nesse caninho, e vai vindo. Aqui dentro, deixa eu até colocar na parte aqui, para eu não ficar tremendo muito.
e ele vem aqui dentro, certo? O que vai acontecer quando ele vai passando aqui os vapores? Ele vai ter contato com a parede que está sendo refrigerada. O que vai acontecer com a temperatura dele, que estava na temperatura mais alta, que é um gás? Ele vai voltar para a temperatura inferior, e ele vai, então, passar do estado gasoso para o estado o quê? Estado de vapor para o estado o quê? Líquido. Líquido. Ele vai condensar. Ele vai condensar e vai gotejar aqui, ó. E vai condensar aqui, e aqui vai estar chegando, então, o nosso etanol. Certo? O nosso etanol está chegando aqui. E quem vai ficar aqui no balão? A água. A água vai permanecer aqui. Se eu manter a temperatura na temperatura de quê? De ebulição do etanol. Depois a gente vai falar desses processos com mais detalhes. Eu estou mostrando aqui a performance geral da destilação, certo? Então, é um processo de separação. Vocês acham que ele é químico ou ele é físico? Ah, professor, eu chuto os dois, professor. Acho que é químico. Aqui eu tinha água e etanol. Aqui eu vou continuar tendo etanol e a água vai ficar aqui. Eu acho que é químico. Ocorreu alguma reação química? Não, é mudança física da... É mudança. Nossa. Você está só separando, né, as duas substâncias através de uma propriedade de temperatura, de agregação do estado. Entendi, porque você bota um certo calor na água, então como que a água tem um ponto de ebulição maior, você só vai evaporar o que tem o menor. Isso. É mais fácil de separar. Entendi. Então, isso aqui acontece lá na produção do etanol, né? Quando eu tenho lá etanol e água, no final eles fazem esse processo aqui, logicamente não é depende muito da quantidade, enfim, mas é um processo semelhante a esse aqui, chamado destilação. Agora eu vou fazer uma perguntinha para os senhores, para vocês pensarem. Falando que a água entra aqui e sai aqui. Por que a gente não faz o contrário? A água entra aqui e sairia aqui. Por que isso não é permitido? Alguém com assim, a performance de futuro engenheiro consegue visualizar isso? Por quê? Professora? Sim. Eu não vi as coisas que a senhora indicou, porque demorou. Professor, o meu tá travado, tipo, ele trava e volta, e ele trava e... Então deixa eu apagar aqui e fazer de novo, só um minutinho. Ó, e agora, vocês estão ouvindo? Agora a gente tá vendo. Tá? Então, ó, vou apagar aqui, que às vezes ficou meio bagunçado, vocês não viram. Eu vou fazer de outra cor. Vou fazer de amarelo. Ó, vocês viram aqui que tem a setinha, que a água entra aqui e sai aqui, certo? Tudo bem? Água de refrigeração. Agora eu perguntei, por que a água não entra por aqui e sai por aqui? O inverso. O inverso dessa setinha preta é a setinha amarela. Conseguiram visualizar aí? Pensando de uma forma simples, professora, parece que ela só vai cair, né? Que ela vai se escorrer para dentro do recipiente. Não, mas ela está circulando, olha, gente, para dentro do recipiente é só a substância que está mudando de estado de agregação. Porque ela tem um outro compartimento que ela passa. Por isso que quando eu vou apagar aqui, vou fazer de... que às vezes talvez ficou bagunçado, vocês não visualizaram. Então, vou apagar. Deixa eu limpar a imagem aqui e vou mostrar de novo. Tá. É que tem um cano que passa no meio, só tem um fio. Ele tem contato só com a parede, ó. Agora dá pra ver. Sai aqui. Ele vem aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Tem tipo uma cápsula em volta. Professor, eu acho que eu entendi. Ele vem aqui, ó, tá certo? Não tem contato com a água que está circulando aqui. E aí eu tenho uma água que fica circulando nessa parte aqui, ó. Circulando aqui. Professora, na parte que tá de cima aqui, a temperatura ainda tá alta. Aí, à medida que vai descendo, ainda vai diminuindo, é isso? Então, a água entra aqui, certo? Ó,
Vou fazer uma setinha azul, igual tá aqui, ó. Ela entra aqui, por esse orifício, e ela sai aqui. Aí a minha pergunta é o contrário. Por que que a água não pode entrar por aqui, nesse orifício, circular, em volta da água que está em amarelinho, o risquinho amarelo, que é a água que na verdade não é água, é o etanol, e vai sair por aqui? Por que que isso não pode acontecer? O vermelhinho não pode, tem que acontecer o azulzinho. Por quê? Alguém teria uma ideia para me dizer? Professora, para mim é aquele negócio aí, tipo, parece que a água vai cair se entrar por aqui. Não, se ela entrar por aqui, ó, eu tenho uma pressão, ó. Ela vai circulando e vai sair. Se ela entrar por aqui, ela vai circulando e vai sair. Ela poderia entrar, questão física, né? Ela poderia entrar tanto aqui, sair aqui, quanto entrar por aqui, circulando e sair por aqui. Mas eu vou contar uma história. O processo é mais eficiente se a água entrar por aqui, então aqui está em azul, a água entrando, circulando e saindo aqui. Não o que está em vermelho, entrando por aqui, circulando e saindo por aqui. A gente sempre, quando vai colocar um sistema de destilação, a gente vai sempre colocar a água entrando por baixo e saindo por cima. Agora, por quê? Entenderam a pergunta? Moçada? Acho que sim, professor. Porque a pergunta nós entendemos. Eu entendi porque tem um fogo ali, né? E o fogo causa pressão. Ou tá errado? Tá falando em relação aqui? Sim. Essa distância aqui? Sim. Não, a gente tem uma instalação. Olha, o que que acontece? Eu vou explicar para vocês. Se a água entra por aqui, ela vai circulando. Conforme ela vai aproximando daqui, e contato também com os vapores do etanol, que vem o quê? Uma temperatura maior, não é? Sim. Essa água de refrigeração, ela vai aquecer? Ela vai aumentar a temperatura? Ela entrou aqui. Aqui ela estava na temperatura ideal. Ela vai subindo. Conforme ela vai subindo, o que acontece com a água de refrigeração? Aumenta a temperatura ou diminui a temperatura? Bom, se ela refrigera, ela diminui? Não, ela entrou aqui e ela vai tendo contato com as paredes que está vindo o gás, né, os vapores do etanol. Em contato com esses vapores, os vapores vão, né, na parede, vai passando para o estado de agregação líquido. Mas e a temperatura da água? Não tem uma troca de calor? Sim. Então. Ela vai o quê? Aumentando e vai sair aqui. Agora, se eu colocasse a água entrando por aqui, que é o que eu fiz de vermelhinho, logo na entrada aqui, ela já teria um maior aquecimento ou um menor aquecimento? Ela ia cair bem mais rápido, então não ia ter tempo de resfriar. Ela vai ter um aquecimento maior e ela não vai ter o tempo necessário para poder ter um resfriamento eficiente e vai sair aqui. Então, eu vou aqui introduzir a água por aqui porque eu garanto maior refrigeração das paredes e, consequentemente, uma maior eficiência no processo de condensação, que é a passagem do estado de vapores, né, para o estado líquido. E aí eu vou ter um maior aproveitamento do etanol que vai chegar aqui. É um detalhe simples, né? Mas que é primordial. Entenderam? Depois a gente vai voltar nesse processo lá na frente. Ele está bem lá na frente. Na verdade, vocês viram que eu fui lá, copiei e colei aqui. Né? Mas a gente vai comentar ainda muito sobre a questão da destilação, né? Do sistema montado, como que funciona. Aqui era a ideia só mostrar para vocês que a destilação, né? Como eu perguntei, eu acabo voltando aqui um pouquinho, que a destilação, e aí eu vou voltar lá no nosso texto,
a destilação, né, é um processo físico, né, que alguém lá no início fala, eu pensei que fosse destilação, aí seria químico, né, alguém que fez esse comentário, então eu só voltei lá para explicar para vocês que a destilação é um processo físico, tá? Separação chamada destilação. E ao final desta é possível obter, então, o etanol, né, que é o etanol hidratado. O que seria isso, gente? Etanol hidratado. É que tem uma porcentagem de água? Isso, no caso, ele tem aproximadamente, olha, 4% de água em volume. Né? Então, se eu tiver lá 1 litro, né, de etanol, 4%, né, vai ser o quê? Vai ser água. E com auxílio de materiais, né, desidratante, daqui a pouco a gente vai falar, você consegue obter o etanol, que a gente fala, quase puro, ou etanol anidro, que a gente usa esse termo aqui, ó, etanol anidro. O que seria isso? Com até, no máximo, 0,4 de água em volume. Então, é o etanol anidro. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse etanol que nós estamos utilizando para fazer a desinfecção da mão, ele é quantos por cento? 30% de água. Não, do etanol é 70%, né? Do álcool é 70% e 30% de água. Isso, e 30% de água. Ué, por que a gente não utiliza esse quase puro, 0,4% de água? Não seria mais eficiente? Não, porque se a gente usasse com muito álcool, daí evaporaria muito rápido e não mataria as bactérias que a gente tem na mão. Exatamente. Então, né, tem que tomar cuidado, porque tem gente que acha que se eu tenho o etanol mais puro possível, ou seja, ó, daqui a pouco a gente vai só usar esse termo, etanol anidro. Qual que é a característica do etanol anidro? É aquele que tem, né, no máximo, com até 0,4% de água, o restante é etanol. Mas ele não é indicado para desinfecção exatamente porque nossa colega falou aí, né? A questão da passagem do estado líquido para o estado de vapor é muito rápido e a eficiência, então, né, de contato com os micro-organismos é muito curta o tempo de contato e é interessante que a gente tenha um maior tempo de contato, né, para que a gente tenha uma maior eficiência. Normalmente o pessoal até questiona isso. Ah, mas se álcool não tá bom, porque eu estou passando ele aqui uma vez quando estava liberado, né, para utilizar, fazer exercício, eu fui na academia de Pilates e a moça passando um etanol, né, 70%, ela falou assim para mim, eu tô achando que esse álcool aqui tá com algum problema, porque eu passo ele e ele demora para evaporar, né, o álcool bom é aquele que eu passo e evapora assim rapidamente. Nossa, mas aí proteção zero, né, professora? Esse é o problema. Então, o álcool 70% é o mais indicado, exatamente pelo tempo de permanência ali com os micro-organismos, né? Então, cada material tem suas propriedades e características. E é isso que nós vamos estar trabalhando aí nos próximos temas. Mas eu vou pedir a nossa amiga Natasha para poder ler este parágrafo para nós e eu vou explicar um pouquinho com relação à plataforma Moodle, que tem algumas perguntas aí. Só esse pedacinho, Natasha, consegue ler para nós? Ok. Muitos materiais podem ter aparência semelhante, mas apresentam propriedades distintas. A água e o etanol, por exemplo, apresentam-se no estado líquido em condições ambientes. É muito difícil diferenciar visualmente uma amostra de água de uma amostra de etanol, bem como distinguir um e outro se estiverem juntos. Contudo, considerando duas amostras de volumes iguais, uma contendo apenas água e a outra apenas etanol, percebe-se que essas amostras não terão a mesma massa. A relação entre os valores de massa e volume de uma amostra contendo água e etanol pode ajudar o consumidor a verificar se o etanol que está sendo utilizado para abastecer seu carro não foi adulterado, ou seja, se contém mais água do que é permitido por lei. E aí, vocês sabiam disso? Né? Então, eu tenho lá água e etanol. Como é que eu vou saber que o cara está colocando o etanol no meu carro, o etanol combustível, que é o álcool etílico, dentro das especificações que devem ser colocadas? Ou será que ele está colocando, eu estou pagando por água, em vez de estar pagando por etanol? Tem como eu saber disso ou não?
Tem um jeito, professora, mas eu não tô lembrado o que é. Parece que você tem que pegar o etanol assim, né? O suposto etanol e fazer tipo um teste nele. E você lembra qual é esse teste? Não, professora, eu não faço ideia. Faz muito Não, tempo que né? eu não vejo negócio de carro, essas coisas assim. A nossa amiga e colega leu agora para nós. Uma relação entre massa e volume. Ah, a formulazinha de massa. Esse Dzinho, vocês lembram o que significa esse Dzinho? Meu Deus, tá na ponta da língua. Densidade? Densidade, né? É uma relação entre massa e volume. É a chamada densidade, né? E cada substância, então, acabou de ler aqui para mim, contudo considerando duas amostras de volumes iguais, uma contendo apenas água e outra apenas etanol. Percebe que as amostras não terão a mesma massa. A relação entre os valores de massa e volume, a relação entre os valores de massa e volume de uma amostra contendo água e etanol pode ajudar o consumidor a verificar se o etanol está sendo utilizado para abastecer o seu carro, não foi adulterado. Então, é essa formulazinha que vai nos dar, né, algo de fundamental interesse: densidade. Certo? Então, é o estudo da densidade, que é uma propriedade específica dos materiais. E nós vamos falar disso na próxima aula, e eu vou, inclusive, né, se fosse aula experimental, a gente faria, mas não é, a gente vai fazer usando aqui o modelinho que está no livro, mas a gente faz aqui, eu copio, colo lá na lousa e a gente vai fazendo passo a passo, certo? Para descobrir se o etanol foi adulterado ou não. Gente, Tá? faz a pergunta para a professora. Podem fazer. Eu já esqueci? O que é? Já é 11h33. Deixa eu só baixar a lista de presença. Aqui, baixando a lista de presença. Sim. Eu tive uma pequena queda com a internet e voltei agora. Sem problemas, não há problema. Está tudo gravado, então você tem condição de ver tudo que está aqui. Certo? A pergunta seria porque a senhora colocou lá no Moodle e adicionou um envio lá, né? A senhora sobre a tarefa sobre massa da aula anterior. Aí a gente tem a pergunta que a gente queria fazer era só se precisa enviar para a senhora aquilo. Tá, deixa eu só voltar lá. Eu vou abrir lá no Moodle. Só um minutinho aqui. Professor, o que você tinha falado que densidade era o quê? Densidade é uma relação entre massa e volume. Não. Esse daí, aquilo lá que você falou que densidade é uma propriedade, era o quê que você tinha falado? É uma propriedade específica da matéria. Certo? E que nós vamos estudar essas propriedades. E elas servem para caracterizar uma determinada substância. Então, cada substância tem a sua densidade. Tá? E é isso que a gente vai estar trabalhando na próximo tópico. Deixa eu só voltar aqui no nosso... Serve para caracterizar? Isso, para caracterizar. Não é só a densidade, é uma dessas propriedades que vai nos ajudar a reconhecer uma determinada substância, tá? Professora, uma pergunta. Sim. Sobre a densidade dos materiais, da matéria, no caso, né? Não tem nenhum que tenha a densidade igual? Então, a gente vai discutir isso na próxima aula. Mas a água tem uma densidade, há uma determinada temperatura e pressão específica. O etanol tem uma outra densidade, há uma determinada temperatura e pressão. O bismuto tem uma densidade muito próxima do chumbo. Mas cada um tem uma densidade específica. Acho que é a diferença de um próton, 2 prótons por aí. Professora, densidade... Pode terminar. Sim, pode falar. A densidade pode ser comparada ao peso da pessoa? Não. Professor? Sim. Deixa eu lembrar. Eu tinha uma dúvida, mas eu esqueci.
Eu acho que peso seria massa, não? É a densidade, peso, né? É uma relação entre massa e aceleração da gravidade. Mesmo. Né? Densidade é uma relação entre massa e volume, né? Tanto que até a gravidade muda. A gravidade não, o peso da pessoa muda se ela tiver em na incremento. verdade, assim, eu meço, né? Eu falo, eu tenho tal peso. Não tenho tal peso, eu tenho tal massa. A minha massa, né? Eu expresso em grama, em quilograma, em decigrama e assim por diante. A senhora tá falando aí, tô lembrando de tudo das minhas aulas do ano passado. Então tá bom. Ó, vamos lá. Aqui está o mundo, tá? Atividade assíncrona remota 01, as transformações químicas dos alimentos. Orientação, disso, resolver as questões do livro texto da página 21 e 24. Vocês não vão me encaminhar isso aqui, pessoal. Isso aqui é só uma orientação para vocês resolverem os exercícios. Lembra? Nós temos qual o momento das aulas assíncronas? Esse momento aqui. Assíncronas não, desculpa. Das aulas síncronas, plantão de dúvidas. Qual é? Segunda-feira, das 15h30 às 16h30. Bom, esse horário, né, nós vamos estar em uma sala, onde vocês vão lá na sala, entrar na sala, que é a mesma sala que essa sala aqui, e quem tiver dúvida, vão lá para que a gente possa resolver os exercícios da página 21 e 24. Então, você tenta resolver, certo? Sim. Estou com dúvida. Você vai vir aqui nesse horário, que é na próxima segunda-feira, para tirar as suas dúvidas. Tenho que entregar, professora? Não, não tem que entregar. Porque a gente faz isso sim, depois, aí sim, vai ter aqui, mas por enquanto não tem, então não precisa ficar preocupado. Aqui ainda não coloquei nada aqui, mas aqui vai ter assim, orientações para a resolução das questões, validação de frequência das atividades assim. Aí eu vou colocar a data, por isso que eu não coloquei data ainda. Professora? Sim. A Natasha tá com a mão... Tá. Pode falar, Natasha, por favor. No caso, professora, a nossa dúvida era sobre a semana 2, porque ali a senhora colocou, né, para a gente fazer as tarefas da página referente ao conteúdo de conservação de massa. Só que como a senhora não colocou como orientação de estudos, e nesse link que a senhora colocou sobre a atividade de conteúdo de conservação de massa, tem como adicionar o envio da tarefa. A nossa dúvida era se precisava adicionar ou se não tinha necessidade, entendeu? Não, então é isso que eu estou explicando, Natasha. Ó, você vai resolver, você vai vir aqui às 15h30, às 16h30, tirar as dúvidas, caso você não consiga resolver, certo? Aí, posteriormente a isso, depois da próxima semana, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, aí aqui, nessa orientação para a resolução, vai ter uma sala que você vai entrar e vai ter uma lista de exercícios referente a esse tema. Que não necessariamente são aqueles exercícios que você resolveu, mas são exercícios referentes a esse tema. Aí sim, você vai ter um tempo para resolver esses exercícios e lá vai ter a orientação. Você vai ir na guia tarefa, mas na semana que vem eu explico isso aqui. Por enquanto, o que você tem para a semana que vem? Voltando. Qual é a atividade que você tem para a próxima semana? Primeiro, resolver esses exercícios. Na segunda-feira, antes da nossa aula, que é terça, na segunda, das 15h30 às 16h30, vocês têm um encontro aqui comigo. Eu vou estar aqui nesta sala aqui, que é a que nós estamos hoje, esperando vocês nesse horário. Para quê, professora? Para tirar dúvida. Certo? Aí a gente tem aula na terça-feira. Na terça-feira, eu vou vir aqui na plataforma Moodle com vocês e vou ler as instruções que vai estar aqui, nessa aba. E aí sim, você vai ter aí, normalmente eu coloco em torno de uma semana para você resolver os exercícios e automaticamente você resolve, salva e depois envia. Tudo na plataforma, linkado aqui.
Não tem nada que você tenha que tirar foto e encaminhar de uma outra forma. Nosso elo de ligação é a plataforma Moodle dentro da plataforma Teams. Quer dizer, na verdade, a plataforma Teams dentro da plataforma Moodle. São duas plataformas que a gente utiliza. E isso tudo é automatizado. Então, você entra por aqui e faz a lista de exercícios. Por enquanto, ela não está disponível. E isso é para quê, professora? Frequência das atividades assíncronas. Por quê? Porque nós só temos 1 hora de aula, né? Das 10h30 às 11h30. E no normal, no presencial, quanto que era? 1h30. Então, toda semana a gente perde meia hora de aula. Mas comigo quase que vocês não perdem, né? Porque quantas horas são agora? 11h42. Tá certo? Entenderam? Tá claro ou não? Sim, senhora. Mais ou menos. Pode falar. Onde ficou a dúvida, John? Assim, a gente vai, na segunda-feira, a gente vai vir aqui, você vai falar com a gente sobre as atividades, é isso? Eu vou tirar as dúvidas, se você, vamos supor, John, você foi lá resolver os exercícios da página 21 e 24 do livro, certo? Certo. Aí, você ficou com dúvida. Cadê o livro? Vamos pegar o livro. Daí eu posso tirar a dúvida com você na segunda-feira. Isso, olha, a página 21, vou voltar lá, cadê? Você falou que você ia também falar, tipo, tem que fazer isso daqui pra não sei o que lá. Bom, aí você vai aqui na página, vamos voltar nela aqui, cadê ela? Estou lá na 31. Página aqui, que página é essa? 19. Não é isso? 20, 21. Página 21, tá aqui. Aí tem as transformações químicas. E aí você cai lá na página 24, tá aqui, certo? Certo. São esses exercícios aqui. Aí você tenta resolver eles. Aí você não conseguiu resolver. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar nessa sala. Que horário? Segunda-feira, das 15h30 às 16h30. Vai precisar de presença? Não, você entra aqui se você quiser. Você não é obrigado. Só se você tiver dúvidas. Ou quiser participar, enfim, né? Tá livre. Eu vou estar lá. Eu sou obrigada a estar. Agora vocês não. Aí vocês vão tirar as dúvidas. Tem 1 hora para tirar a dúvida. Aí... Professora? Sim. Necessariamente, se você quiser participar desse plantão de dúvidas, você precisa participar, tipo, com a dúvida, ou você só pode assistir mesmo? Pode assistir também, não necessariamente está plantão, tá com dúvida. Você pode entrar lá para ver a resolução dos exercícios, mas você já resolveu todos. Você quer ver se o raciocínio do professor para resolver está parecido com o seu. Sem problema. Certo? Certo. Na verdade, eu estou falando aqui uma besteira. A sala de plantão de dúvida é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai entrar nesse link aqui. Sala de aula do plantão. Porque aqui a gente é a sala de aula normal, é essa que nós estamos. Confere? Confere, você. A sala de aula do plantão é essa aqui. Você vai entrar por aqui, tá? Aí, no primeiro dia que você for entrar na sala de aula do plantão, eu também vou ter que te adicionar lá na sua sala de aula do plantão. Sem problema, você entra por aqui. Aí tá, passou segunda-feira, você resolveu todas as suas dúvidas. Aí vai ter uma orientação aqui, agora, onde você vai entrar para resolver uma lista de exercícios. Aí sim, essa lista você tem que fazer o seguinte: você vai entrar aqui nessa sala vai ter uma aba escrito tarefas, você vai entrar dentro dessa aba tarefas, certo? E você vai visualizar a tarefa proposta. Você vai abrir a tarefa no seu computador, no seu celular, e você vai responder as questões. Respondendo e salvando. Você vai, depois que você terminou, você resolve todos os exercícios, clica no botão enviar, não esquece de salvar antes, aí você clica no botão enviar, né? E seus resultados vão ser gravados. E ele vai bater para mim, eu vou receber todos que foi lá. Vamos supor que o John, o Wilker, a Júlia, o Felipe, a Natasha entrou lá e resolveu. Resolveu os exercícios.
Ah, mas qual que é o tempo que eu tenho para resolver isso? Vai estar discriminado lá, de dia tal horário, até o dia tal horário. Aí se eu entrar depois, o sistema pode até aceitar, mas quando ele manda para mim, ele já zera a sua participação. Cuidado com isso. Então, tem um tempo para resolver. Mas semana que vem eu volto aqui e falo, olha, já vou até entrar aqui e mostrar passo a passo. Mas, por enquanto, hoje eu não vou entrar porque não tem tarefa. Ainda não estão lá. Entendido? Então, agora sim, professora. Só uma as pergunta. tarefas sempre são aqui, certo? Mas vocês nunca têm que tirar a foto e me mandar. Por e-mail, por celular, por WhatsApp, não. Em outras palavras, professor, as atividades do livro é para você fazer, para você fixar o conhecimento e você te ajudar. Exatamente. Agora, as atividades que você passar vão ser para resolver no Moodle. Isso, no Moodle. Certo. Só uma pergunta antes de eu finalizar aqui minhas perguntas. As atividades do livro tem necessidade de copiar, professora? Não, aí você que define como é que você vai executar. Você pode tipo a página tal, 1, 2. E você vai resolver no seu caderno lá só a resolução. Né? Certo. Você não vai me mostrar essas atividades. Essas atividades é fixação de conhecimento, de conteúdo, certo? Agora, para validar que você fez e estudou, vai ter os exercícios, que não são os exercícios do livro, ou podem ser alguns exercícios do livro também, mas não necessariamente igual. Mas quem entendeu um conteúdo vai conseguir resolver qualquer exercício. É assim, né? Certo. A proposta, eu tirei minhas dúvidas, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Certo. Alguém ainda tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Natasha? Só complementando, já que vocês, né, voltou aqui. Professora, só confirmando. Pode falar, por favor. Só confirmando. Tem essa parte lá no Moodle, e aí a gente vai entrar aí para receber as atividades da senhora valendo nota. Não é valendo nota. Ou pode ser valendo nota também. Mas, normalmente, as atividades assíncronas, tá vendo aqui? Assíncronas, elas valem frequência. Sim. É para somar a frequência. Por quê? Porque eu tenho 1 hora só de aula com vocês. E nós teremos 1h30. Então, para eu computar lá na plataforma do que acadêmico, né? Acadêmica nossa, para colocar, por exemplo, o Wilker tem presença. Você teve presença nessa aula aqui. Mas com relação às atividades que eu passei assíncronas, que essa é uma, por exemplo, aqui. Essa atividade que você vai executar, você executa ela, eu considero que você tenha lá, por exemplo, gastou 5 horas para resolver. Então, vale quantas presenças? 1h30 são 2 presenças, entendeu? Então, eu teria que colocar 6 horas. Então, são 3 presenças. Então, eu tenho que computar elas lá no seu QI acadêmico. Entendi, professor. Entendeu? Agora, o que vale nota é aqui, ó. Tem outra orientação. Mas fique calmo, porque isso eu vou dar também a orientação. A gente tem orientações para a resolução de questões de avaliação. Só que aqui da terceiro bimestre, eu ainda vou reformular aqui para vocês. Pode ficar tranquilo. Aí também tem as orientações, tem o horário que você faz, tem a sala, tem o momento que você tem que enviar, entendeu? Então, aqui são as questões que vão valer nota. Você faz aqui, nessa aba. As questões que valem presença, você vai fazer aqui, nessa aba. Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Isso aqui é Moodle, mas está linkado com o Teams. Isso é a diferença da plataforma Teams. Ela te dá toda essa amplitude acadêmica. Aqui a gente sai daquele negócio de folhinha de papel. Porque assim, você falou, entreguei, professora. Ela vai me listar lá na plataforma Teams. O aluno Wilker da Silva Gomes entregou a atividade valendo ponto, tal horário, tal dia. Então, eu baixo o relatório. O sistema trabalha para nós e a gente baixa o relatório e mostra para vocês. A gente não tem nada encaminhado por e-mail, nada encaminhado por WhatsApp. É tudo linkado no mundo de vocês. É verdade, a professora Deusa estava até mostrando para a gente que aparece até se o aluno fez o acesso no link que o professor colocou.
Nesse caso aqui, ó, tá vendo aqui, quando eu baixei a lista de presença hoje, eu baixei a lista de presença, não baixei? Baixei de novo agora. Mas eu vou considerar primeiro. Eu tenho aqui, por exemplo, a hora que você entrou, o tempo que você ficou logado e a hora que você saiu da aula. Aí o aluno vem e fala, ai, professora, eu tô com falta. Tudo bem, a internet cai, a gente tem uma série de problemas. Vai falar assim, eu tô com falta em todas as suas aulas. Isso já aconteceu. Você errou? Não, eu tenho aqui, o sistema, eu baixei a lista toda a aula. Por isso que toda a aula, vocês vão ver isso aqui, ó. Lista de frequência. Qual é a aula que nós temos? 20/4, foi a primeira. Lista de frequência, 27/4. Daqui a pouco vai aparecer aqui uma lista de frequência do dia o quê? 4/5. A aula que aconteceu no dia 20/4, tá aqui para vocês assistirem. A aula que aconteceu no dia 27/4, tá aqui para vocês assistirem. Daqui a pouco vai estar a aula que aconteceu hoje para vocês assistirem. E vão todas aqui. E vão todas as listas de frequência. Toda a aula. Tá certo, pessoal? Entendido? Mais alguma dúvida? Essa lista de frequência, por exemplo, acaba o primeiro bimestre, você reseta ela ou você deixa até... Eu deixo ela aqui até o final do ano. Até o final do ano? Daí no final do bimestre você reseta. Não, só quando eu pegar uma outra turma. Entendi. Entendeu? Essa turma aqui, você vai ter a sua lista de frequência até o final. A lista de aula até o final. Aí, se você falar assim, a professora errou, colocou falta e eu estava na aula síncrona, por exemplo. Que dia que foi? Foi no dia 27/4, eu estava aqui. Dia 27/4, eu estava aqui e você não colocou presença para mim. Vamos ver se meu computador aqui vai abrir, né? Porque tá lento demais. Mas vamos ver aqui. Mas vocês podem abrir aí. Mas vamos tentar abrir aqui, ver se ele vai... É porque estou com muita coisa aberta e aí está demorando. Porque eu abri livro, abri plataforma, estou com Teams aberto, estou com uma carta de Nuclide da outra a turma que eu abri. Se ele vai permitir. Aqui tá, ó. Eu venho aqui, ó. Opa. Só aumentando um pouquinho. Aqui tá, ó. Ana Carla entrou no dia 27/4, às 10h10. Aí vem aqui, ó. Cada aluno, Juan entrou tal horário, Juan saiu tal horário. Entrou às 10h22, saiu às 10h38. O Juan depois entrou novamente às 10h39, porque teve tido uma queda de energia. Né? A Natasha entrou às 10h22. E assim vai, pessoal. Certo? Eu tenho aqui a informação de todos vocês. A hora que vocês entrou e a hora que vocês saíram. Aqui. Tá certo? Entendido? Entendemos. Tá? Entendemos. E isso faz, né, que a gente tenha um trabalho mais eficiente. Opa, só para fechar aqui, que eu não vou salvar. O computador está muito carregado aqui. Tá dando pau. Bom, eu vou parar aqui a gravação, porque já são 11h55, né? Só um minutinho aqui. Parando a gravação para eu liberar